meus amores, estou aqui mais uma vez dando continuidade à minha história, só que dessa vez, gente, eu vou explicar pra vocês sobre a minha casa. Nessa casa que eu tô aparecendo limpando no Instagram, que muita gente não tá entendendo. Raíssa, como assim? Tua mãe te deu quando tu tinha 15 anos e por que tu não podia ter acesso? Eu vou explicar tudo pra vocês agora de uma maneira que dê pra vocês entenderem. Tanto como a casa foi comprada e por que já rola um processo da casa e tal. Vou explicar tudo direitinho pra vocês. Então, gente, aquela casa, a ideia inicial de comprar aquela casa foi do meu pai. Porque o meu pai, ele era idoso, né? Que meu pai faleceu esse ano. E assim, meu pai, ele era idoso quando eu tinha 15 anos e meu pai tinha 79, ou era 79 ou era 78, tá? Eu não lembro ao certo. E ele falou pra minha mãe assim: Fátima, eu tô pensando em comprar uma casa, colocar no seu nome, porque assim, o pior pode acontecer, eu posso falecer a qualquer hora. E aí, os meus outros filhos, que são os filhos do primeiro casamento do meu pai, que meu pai tem mais 6 filhos do primeiro casamento dele, né? Que eu falei no outro vídeo. E aí, se os meus outros filhos fizerem alguma coisa, entrarem na justiça, bloquearem os bens, e caso você e a Raíssa tenham que sair da nossa casa, vocês tenham pra onde ir, vocês têm uma segurança. Então, eles compraram uma casa e essa casa ela era até uma academia. Só que, por enquanto, tava só no projeto, só no plano. E aí, a minha mãe falou pra ele assim: Ricardo, a Raíssa já vai fazer 15 anos. E assim, eu perguntei o Hélito, o advogado, ele disse que não precisa emancipar ela pra comprar uma casa e colocar no nome dela. A gente só precisa emitir toda a documentação dela, porque na época eu não tinha nem CPF, nem RG. E aí a gente compra a casa e coloca no nome da Raíssa. E ao invés de fazer uma festa de 15 anos pra ela, a gente dá uma casa pra ela de presente de 15 anos. E de toda forma, essa casa fica sendo a minha segurança dela, caso o pior aconteça, Deus nos livre. E aí ele também teve a ideia de... Na verdade, eu acho que foi o advogado que aconselhou, porque a gente tem muita coisa que meu subconsciente parece que deu um branco, assim. Mas enfim, aí ele também falou pra ela que eles iam fazer o documento de comunhão estável, porque eles não eram casados no papel, mas já viviam juntos há mais de 20 anos. E aí eles fizeram o documento de comunhão estável e compraram a casa e colocaram no meu nome para usos e frutos vitalícios do meu pai e da minha mãe. A grosso modo, gente, usos e frutos vitalícios quer dizer o seguinte: eu tenho a casa é no meu nome, a casa é minha. Porém, eu só posso fazer o que eu quiser com essa casa se a minha mãe ou se meu pai falecer. Pronto, foi assim que essa casa foi comprada, entende? E, gente, eu preciso falar do meu pai antes da morte da minha mãe. Falar da compra dessa casa, falar disso e não falar de quem o meu pai foi até o dia 27 de outubro de 2006, que foi a data que a minha mãe faleceu, é até injusto, porque o meu pai era fantástico, o meu pai era incrível, o meu pai era uma... Assim, de verdade, a minha mãe até dizia que eu gostava mais dele do que dela. Ave Maria, essa menina é doida por esse pai dela, não sei o quê. Meu pai era muito foda. Assim, a gente era unicarne, de verdade. Eu amava fazer programas com meu pai. Lá em casa, quem fazia o supermercado era ele. Todas as vezes eu ia com ele. Eu ia pro banco com meu pai, eu ia voltar com meu pai, eu ia pra missa dia de domingo com meu pai. Tudo eu queria fazer com ele. Tudo. Eu queria ser o piolinho dele pra todo canto, eu tava com ele. Domingo ele tava na piscina tomando essa cachaçinha, eu tava lá com ele, só o meu pai e eu. Ai, gente, como era bom, como é bom lembrar disso, como é bom saber que, de uma certa forma, eu tive um amparo, né? De uma certa forma, eu tive uma base. Só que essa base foi embora quando a minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, ele mudou muito. Foi muito doido. Foi tão doido que quando eu tava lá limpando a casa, né, que eu fui buscar água, porque lá tá sem água na minha casa, quando eu fui buscar água numa moça que era amiga da minha mãe e do meu pai, ela falou assim: Raíssa, só acredita que o seu Ricardo mudou desse jeito quem viu. Quem viu como ele era antes da Fátima morrer e quem viu como ele ficou depois que a Fátima morreu. Assim, como ele lidou, assim, como ele lidou, né? Como ele... Será que lidou, tá certo? Mas enfim, como ele reagiu à situação
o que ele fez com você e a Márcia. Só quem viu acredita. Porque, gente, o meu pai, antes da minha mãe falecer, pra mim, ele era a minha pessoa preferida aqui na Terra. E só quem conviveu com a gente sabe que isso que eu tô falando é verdade. Eu tinha uma admiração gigantesca pela minha mãe, eu era muito amiga da minha mãe, quem sabia de todos os meus segredos era a minha mãe. Mas eu era muito louca pelo meu pai. Muito, 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 muito. Eu acho que por isso que eu senti tanto. E eu acho que por isso que falar sobre essas coisas pra mim dói muito, porque ele era de verdade a minha pessoa favorita aqui na Terra. Eu tinha ciúme dele com as minhas sobrinhas, porque eu sou tia e tia-avó de uma porrada de gente por parte de pai. Eu tinha muito ciúme dele com as minhas sobrinhas, eu tinha ciúme dele com todo mundo, com todo mundo. Eu era louca pelo meu pai. E aí, de repente, quando a minha mãe morreu, cadê? Cadê meu pai? Cadê a pessoa que eu achava que ia me proteger pra sempre? Não tinha mais. Mas eu preciso falar do meu pai. Eu preciso que vocês saibam que antes de a minha mãe falecer, eu tive um pai fantástico. Eu tive um pai muito massa. Eu tive um pai de verdade. Eu tive um pai foda. Então eu preciso que vocês entendam que ele não foi apenas o pai que fez o que fez quando minha mãe faleceu. Ele, antes disso, ele era incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu não tenho outra palavra. E é isso, gente. Eu não tenho como contar a minha história e também não falar pra vocês do homem foda que meu pai foi pra mim até os meus 15 anos. Eu não tenho como não falar, não externar isso. Até porque tá em mim. Eu carrego muita coisa que eu aprendi com ele, que foi pouco, né? Porque eu poderia ter aprendido muito mais coisa com ele. Eu carrego muita coisa que eu aprendi com ele até os meus 15 anos, até hoje. Em decisões que eu vou tomar na minha vida, coisas que ele falava, ditados, cuidados. Ele era uma pessoa extremamente cuidadosa. Comigo e com a minha mãe, principalmente. Eu lembro que no dia da missa de 7º dia, a gente discutiu porque a única blusa que eu tinha branca era decotada e ele não queria que eu fosse pra missa da minha mãe com essa blusa. E aí eu falei, mas eu não tenho outra blusa branca. Aí foi uma confusão e tal, e acabou que eu fui com a blusa que eu queria ir. Quando a gente chegou em casa, aí ele falou assim, me desculpe, eu tô um pouco exaltada, eu tô um pouco fora de mim. Sua mãe foi a mulher que eu mais amei na minha vida. E cada dia que passa, você tá mais a cara da sua mãe. Gente, é isso. Vocês tinham que conhecer esse lado do meu pai também, tá? E expliquei a casa, espero que vocês tenham entendido. O vídeo já estava editado e aí eu tô aqui na casa e eu lembrei que eu tinha falado pra vocês que eu ia explicar pra vocês sobre o processo, né? Esse processo que eu entrei pra tentar pegar essa casa aqui, que inclusive eu tô aqui dentro, né? Que é a casa que eu tô contando a história pra vocês. Eu tentei derrubar usos e frutos porque minha mãe já tinha falecido e eu não tinha onde morar e nem tinha dinheiro, nem tinha condições de morar num lugar e ficava morando na casa dos outros de favor. Então eu entrei com o processo, eu acho, gente, que foi em 2012 ou foi 2013, pra desfazer usos e frutos pra ver se eu conseguia pegar essa casa. E aí, por isso que há 2 anos atrás eu tive a primeira audiência com meu pai. Eu entrei, né? Com processo na justiça em 2012 ou foi 2013, eu não sei ao certo. E a primeira audiência foi em 2019. Inclusive, eu acho que foi no dia do meu aniversário, foi em novembro. E aí não deu em nada essa audiência e aí a gente teve uma audiência de conciliação, eu e o meu pai, mas ambas as partes não tinham interesse em negociar nada. Nem eu, óbvio, eu queria minha casa, que minha mãe tinha comprado pra mim, afinal a casa é minha. E nem ele queria que derrubasse os usos e frutos, que é a parte dele. Essa casa aqui, que é que eu tô limpando, ela tava alugada para 3 casais. E aí um casal morava no térreo, outro casal morava no primeiro andar. E eu descobri que em cima do teto não é teto, é o 3º andar. Morava outro casal. Enfim, acho que eu expliquei direitinho a história.